Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula do nosso primeiro assunto do módulo 3, que corresponde ao capítulo 6 de vocês. Nós vamos analisar hoje o contexto histórico brasileiro após a Segunda Guerra Mundial, até meados da década de 60, beleza? Então vamos lá. Trouxe algumas imagens para vocês, para a gente tentar visualizar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, não é? Foi um fato que trouxe uma aparente contradição em relação às políticas internas do Brasil durante a era Vargas, no governo Estado Novo, quando o então presidente, ditador Getúlio Vargas, acabou por combater as tropas nazifascistas, sendo o Brasil um governo que tinha traços ditatoriais. Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre esse assunto, ok? Bem, os objetivos da nossa aula de hoje serão compreender o contexto histórico do Brasil após a Segunda Guerra Mundial, como é que o Brasil vai se comportar a partir daí, quais serão as políticas internas que o país irá adotar, os conflitos internos em torno de projetos políticos, em torno do liberalismo, do nacionalismo, e também o posicionamento do Brasil em relação à Guerra Fria. Também teremos análise, não é, sobre a crise do governo Vargas, como é que o governo Vargas, o Estado Novo, ele começa a dar sinais de desgaste, né? E como é que vai ocorrer o processo de redemocratização? Como é que o Vargas vai se preparar para uma transição democrática no Brasil, tendo aí o arranjo político sob seu controle? Teremos também um momento de reflexão sobre alguns aspectos ideológicos das políticas adotadas pelo Vargas nesse momento, na década de 50. Beleza? Bem, vamos à nossa aula, vamos retomar aí essa aparente contradição do governo Vargas, né, em relação às políticas internas e externas, em relação ao seu comportamento político. Muito bem. Na metade do século XX, o Brasil passou por muitas transformações. E essas transformações, elas mudaram o aspecto geográfico do país. Nós temos, por exemplo, um rápido crescimento industrial no Brasil, principalmente investimentos governamentais em torno das indústrias de base, né, siderúrgicas, né? Então, há um forte crescimento industrial no Brasil no século XX. O Brasil vai deixando de ter a sua grande maioria da sua produção rural, vai deixando de ser um país ruralizado e vai passando a fomentar um processo de industrialização. Intimamente relacionado a esse processo de industrialização, nós temos o crescimento urbano, não é? Principalmente no sudeste brasileiro. Já já nós vamos analisar isso com mais calma. Temos também a difusão dos meios de comunicação, principalmente através do rádio. Além disso, há no Brasil uma influência muito forte dos novos padrões de consumo norte-americanos, do consumismo. E também, nesse momento, não é, a partir aí da década de 40, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Bem, nós temos um gráfico aí, que é do IBGE, que está datado no ano de 2018, ou seja, um gráfico bem recente, e que ele analisa a evolução da população brasileira, tanto do aspecto rural quanto do aspecto urbano, entre 1940 e 2015. Então, olha só, vamos observar aqui. No eixo Y, aqui, nós temos a população brasileira em milhões. E no eixo X, nós temos a passagem do tempo até 2015, de 1940 até 2015 aqui. Então, olha só, em 1940, a população rural ela é superior à população urbana no Brasil.
Então, nós podemos perceber, nesse caso aqui, que corresponde a 28 milhões de pessoas. Então, em torno de 28 milhões de pessoas viviam no campo, no espaço rural, na área rural. Enquanto 13 milhões apenas viviam em espaços urbanos. Só que, em 1950, essa situação começa a mudar. Então, olha só, a população brasileira urbana, ela sobe para 31 milhões em 1960. E em 1970 já é superior à população que vive em espaços rurais, ok? Então, em 2015, nós temos aí cerca de 174 milhões de pessoas vivendo em espaços urbanos e apenas 31 milhões vivendo em espaços rurais. Ou seja, o número de pessoas que vivem em espaços urbanos, em cidades, é muito superior ao número de pessoas que vivem em espaços rurais. Então, vejam como a curva começou a mudar aí a partir da década de entre 1950 e 1970. Não é? Há uma ascendência muito grande. Bem, pessoal, é desse período que nós estamos tratando aqui. O que influenciou nesse processo de urbanização? O processo de industrialização, que acabou fazendo com que, provocando um fenômeno, né, muito estudado aí na geografia e na história, que é o êxodo rural. Então, esse fenômeno está intimamente relacionado ao processo de industrialização. O processo de industrialização que acabou contribuindo para um processo de urbanização no Brasil. Beleza? Ok? Então, muitas transformações vão acontecendo na sociedade brasileira em função disso. A vida urbana, não é? A dinâmica dos espaços urbanos ela é muito mais acelerada do que no espaço rural. Não é? A própria experiência do tempo acaba por mudar aí o cenário geográfico brasileiro. Então, olha só, qual é a situação política que o Brasil vai enfrentar após a Segunda Guerra Mundial, não é? Então, lá no nosso exercício da aula passada, nós analisamos uma questão idêntica a essa, que justamente tratava da contradição enfrentada pelo governo Vargas. Vamos à leitura? Então, o texto diz assim: a situação era contraditória. Enquanto as tropas brasileiras lutavam contra o totalitarismo na Europa, aqui o regime era ditatorial. Contudo, desde fins de 1943, diferentes setores da sociedade começaram a manifestar-se crescentemente pela instalação da democracia no Brasil. Mesmo aqueles que antes apoiavam a instalação da ditadura, como os militares, a burguesia e os setores médios urbanos, por temerem o avanço do comunismo, não viam mais neste uma ameaça séria e, portanto, o regime totalitário perdia sua razão de ser. Tal quadro, e mais a derrota do nazifascismo, fizeram com que Vargas, percebendo que o regime que comandava tinha seus dias contados, tratasse de liderar uma transição para a democracia, em uma tentativa de manter o controle sobre a situação política. O que o texto está dizendo aqui? Está dizendo que alguns fatores contribuíram para que essa contradição se tornasse ainda mais clara. Ou seja, o governo brasileiro combatia ditaduras totalitárias na Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo, mas internamente o governo Vargas era um governo ditatorial. E essa era uma contradição. Então vejam, o que mais contribuiu para que a era Vargas, esse momento, o desgaste desse governo ditatorial ocorresse? Nós temos aqui, primeiro, o avanço do comunismo não era mais uma ameaça clara para a sociedade brasileira, como o texto coloca. Então, alguns setores da sociedade brasileira, como militares, a burguesia, classes médias, não se sentiam mais ameaçados por uma revolução socialista. E, por outro lado, o totalitarismo tinha perdido a guerra e tinha mostrado que o seu projeto político era inviável. Então,
Vejam, essa contradição, ela exigia uma mudança, um novo arranjo político para o Brasil. Não é verdade? Então, houve um processo de redemocratização. Lá na Constituição de 1937, dizia que o governo Vargas iria até 1945, não é? Então, em 1944, os adversários de Vargas começaram já a montar um arranjo para que ocorresse uma sucessão presidencial. E eles colocaram como aí candidato à sucessão o Eduardo Gomes, o brigadeiro Eduardo Gomes. Só que, pressionado por movimentos estudantis e grupos democratas favoráveis à democratização, Vargas acabou criando uma outra alternativa, antecipando aí os seus inimigos políticos, criando um novo Código Eleitoral. Então, com esse novo Código Eleitoral, as eleições presidenciais e para a Assembleia Constituinte aconteceriam em 1945, como previa a Constituição de 1937. Então, esse novo Código Eleitoral ele teve algumas características. A reorganização dos partidos políticos. Então, a oposição acabou por formar, não é, um partido político chamado UDN, União Democrática Nacional. Esse era o partido de oposição a Vargas. E os grupos aliados ao Getúlio Vargas criaram o Partido Social Democrático, PSD, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Então, o Partido Comunista, que antes havia se tornado ilegal durante a ditadura Vargas, volta à legalidade e Vargas vai contar com o apoio político desse partido. Ou seja, Vargas aí tem pelo menos 3 partidos aí no seu espectro político, né? No seu arranjo político, nos seus apoiadores. Vargas ainda concede anistia a alguns presos e exilados políticos. Não é? Anistia, como nós sabemos, é o perdão por algum crime cometido, algum crime político, não é? Cometido aí durante um regime. Ok? Então, o Luiz Carlos Prestes, que foi um grande representante aí do comunismo no Brasil, acabou sendo aí beneficiado com essa anistia promovida por esse novo Código Eleitoral adotado pelo Vargas. Então, olha só, tendo sido disputadas as eleições em 45, o Eduardo Gomes foi o eleito, foi o representante da UDN, né? E o Dutra foi o candidato aí indicado pelo PSD e o PTB. Então, olha só que como o Vargas ainda tinha um controle da máquina pública, não é? Tinha forte influência sobre as camadas populares, houve aí um movimento chamado de queremismo, não é? Que, de uma certa forma, queria a permanência da lógica governamental do Vargas, não é? Então, a propaganda do Estado Novo teve uma grande influência sobre os resultados das eleições. Porém, com a pressão norte-americana, pressão política, para uma redemocratização, não é? Algumas conspirações foram feitas contra Vargas, entre civis e militares. Portanto, não é? Em 1945, alguns líderes militares do Exército cercaram o Palácio do Governo e Vargas foi obrigado a declarar a sua renúncia. Como nós temos aqui no documento ao lado, não é? No Jornal do Brasil, na terça-feira, 30 de outubro de 1945, saiu a manchete de que Vargas havia renunciado ao governo. Mas o Dutra, não é? Candidato apoiador de Vargas, foi eleito. E o Brasil vai ter algumas características novas nesse cenário. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Olha só, algumas características do governo Dutra, que vai de 1946 a 1951, quando Vargas retorna ao poder. Então, olha só, houve no Brasil, lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, uma conferência interamericana, que representou um alinhamento político do Brasil em relação aos Estados Unidos. Ou seja, nessa conferência, o Brasil tomou partido, tomou o lado dos Estados Unidos na Guerra Fria.
apoiando aí um pacto anticomunista. A partir daí, o governo Dutra vai combater o comunismo dentro dos seus territórios. Esse foi um dos traços dessa conferência, desse acordo. E também adotou uma nova Constituição em 1946. Olha só, em 1946, então, há uma tentativa do governo Dutra em preservar o regime presidencialista no Brasil, através da adoção de um processo democrático de eleição, um voto direto, secreto, para brasileiros e brasileiras, desde que alfabetizados. O governo Dutra também adotou uma política econômica que teve duas fases muito características. A primeira delas, logo no início, de 1946 e 1947, a adoção do modelo liberal e a flexibilização ao capital estrangeiro, não é? Reduzindo as taxas alfandegárias para importação, para incentivar o consumo. Então, o Brasil começou a importar muitos produtos. Na segunda fase dessa nova política, houve uma estagnação da indústria nacional. Por quê? Justamente porque o Brasil começou a importar muitos produtos e isso começou a afetar a produção interna, a indústria nacional. E isso acabou provocando a restrição das importações. Nesse momento, o Brasil enfrenta outros problemas, como, por exemplo, a inflação, o congelamento dos salários, as péssimas condições de vida. Porém, há um momento de crescimento industrial no Brasil, em função dessas políticas adotadas. Então, vejam que a situação da transição do governo Vargas para o governo Dutra, ela foi conturbada. Muitos problemas sociais e econômicos precisavam ser enfrentados, além da forte oposição aí dos grupos políticos ligados às oligarquias e aos liberais. Beleza? Então, temos aí o governo Dutra. Olha só, em 51, Vargas havia se candidatado e vence as eleições por uma campanha marcadamente populista e nacionalista. Então, em 1951, Vargas é eleito presidente novamente. Olha só, essas estratégias adotadas pelo governo Vargas, elas têm algumas características e há um debate histórico, historiográfico em torno dos posicionamentos das estratégias políticas adotadas por Vargas. Por exemplo, o populismo, que é um fenômeno em que as massas estariam tuteladas pelo Estado, protegidas pelo Estado. O Estado acaba assumindo um papel paternal, paterno em relação às massas. E isso dificulta estratégias de oposição ao governo, não é isso? Quando o governo fornece alguns benefícios em troca de apoio político. Vargas, por exemplo, era chamado de pai dos pobres, uma estratégia de propaganda ideológica que foi muito recorrente nesse período. Nesse sentido, o Estado acaba por atender aos interesses das classes dominantes, não é? Ficcionando, criando um regime aí ficcional de manipulação das massas, enquanto acaba atendendo interesses aí das classes dominantes, ok? Então, essa estratégia adotada pelo governo Vargas, ela foi muito influenciável nesse momento. Um forte instrumento de propaganda foi o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado aí pelo Vargas para criar uma imagem positiva do governante. Atualmente, existem muitos discursos, muito debate em torno do conceito de populismo. Por quê? Porque, de acordo com esse conceito, quando é adotado, quando é instrumentalizado de forma inadequada, ele acaba por promover uma interpretação um tanto quanto equivocada em relação a esse fenômeno. Por quê? Porque acaba sugerindo a ideia de que as massas elas são apenas espectadoras e passivas, retirando a sua capacidade de ação frente ao cenário político.
Então, os estudos mais atuais mostram que as massas nesse período, no governo Vargas, né, na década de 50, elas não eram apenas espectadoras, mas elas criavam estratégias de ação e de mobilização pressionando o governo. Ok? Então, muito cuidado com a ideia do populismo. O populismo ele é um instrumento político. Porém, nós temos que entender que, do outro lado, existem sujeitos históricos, críticos, que agem de diferentes formas e que não são apenas espectadores, não são apenas meros sujeitos passivos à ação do Estado. Muito bem. Em 1953, Vargas acentuou as suas políticas nacionalistas. Criou a Petrobras, não é, que deu monopólio estatal da exploração do petróleo no país. E essa empresa, essa estatal, não é, que tinha dentro do projeto de Vargas um sentido nacionalista, ela acabou por gerar muita discussão entre liberais e o capital estrangeiro, que também queria participação na extração dos recursos naturais do Brasil, principalmente o petróleo. Não é? Concedeu o reajuste ao salário mínimo, que desde a década de 40 já não havia nenhum reajuste, né? E essas medidas acabaram por aumentar os ataques de grupos políticos, de grupos econômicos ao presidente. Então, grupos liberais, industriais nacionais, militares, capitalistas estrangeiros, inclusive boa parte deles norte-americanos, os Estados Unidos têm um papel muito grande nesse momento, começaram a atacar o governo. Internamente, nós temos uma figura que é o Carlos Lacerda, o dono da Tribuna da Imprensa, que criticava frequentemente o governo Vargas. E em 1954, o Carlos Lacerda ele sofreu um atentado. E o inquérito aberto pela Aeronáutica apontou que o guarda-costas de Vargas havia tentado assassiná-lo. Então, em função da repercussão desse atentado, não é, o governo de Vargas se tornou insustentável. Em 1954, ele escreveu uma carta-testamento, revelando vários dilemas, revelando a trama do cenário político brasileiro e dos grupos que queriam atacá-lo, denunciando muitas das iniciativas de capitalistas estrangeiros para o fim da Petrobras, da privatização, enfim, da participação aí nas extrações dos recursos energéticos do país. E em seguida, ele comete suicídio lá no Palácio do Catete. Então nós temos aqui, não é, uma imagem que mostra aí de uma forma bem sutil o verbo no imperativo, né? Matou-se Vargas. Então, a frase traz um duplo sentido, não é? Se nós observarmos bem, nós sabemos que Vargas cometeu suicídio, mas que, como ele disse, só morto sairei do catete, que era o palácio, ele de fato foi pressionado, não é? Então, esse ato voluntário do suicídio não foi completamente um fato isolado. Ele teve outras interferências aí que acabaram provocando a morte dele. Então, temos um duplo sentido, né? Quando se diz matou-se Vargas, isso quer dizer que, embora ele tenha cometido suicídio, muitos acontecimentos contribuíram para que isso acontecesse. Então, vamos lá. O vice-presidente assumiu, Café Filho assumiu a presidência, não é? E também continuou a enfrentar a iniciativa de conservadores e progressistas no Brasil, não é? E em 1955, o Juscelino Kubitschek seria eleito. Mas a década de 60 será para nós um tema de uma outra aula. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí a sucessão dos acontecimentos para que nós possamos entender quais são os debates políticos no Brasil. Nós temos uma forte interferência
norte-americano na nossa política nacional, não é? E isso vai interferir nas decisões e no arranjo político brasileiro. Temos também a atuação de liberais e industriais brasileiros. Além disso, os militares, eles são um grupo que sempre fizeram parte aí do debate político brasileiro. Estão sempre interferindo, estão sempre participando aí das decisões políticas, ok? Desde o início da República, os militares estão aí atuando, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa nossa aula sobre o contexto histórico brasileiro após a Segunda Guerra Mundial. Então, nós vimos aí a crise do Estado Novo, né, os dilemas que o governo teve que enfrentar, a preparação para a transição democrática e também o retorno e o fim do governo Vargas em 1954. Beleza? Pessoal, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não deixem de fazer as anotações. Anotem também as dúvidas e tragam para a nossa aula ao vivo pelo Zoom. Muito obrigado e até a próxima.